e em nenhum outro há salvação, porque embaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, verso 12. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais lições dentro do livro de Deus. E estamos ainda aprendendo sobre a glorificação do Senhor Jesus. Aqueles dias especiais em que logo após a ressurreição ele subiu ao Pai. E ao subir, ele trouxe para os discípulos, ele trouxe para nós algo recebido do Pai. Aliás, coisas infinitas. E nesta semana nós iremos falar sobre aquele ponto em que ele disse: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. E logo em seguida ele diz, após a ordem, ele disse que o Pai disse para ele: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós iremos ver se na realidade Jesus falou aqui a respeito de batismo, ou se ele falou apenas a respeito da evangelização das nações. O fator evangelização das nações tem ligação com a ordem e dos direitos mundiais que ele recebeu do Pai. Pois ele disse: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Note, uma autoridade cosmopolita, isto é, uma autoridade universal. Ele, que até ali só tivera autoridade dentro das fronteiras de Israel. Agora, esta autoridade, ela se expande para o mundo inteiro. Por isso, o termo, o imperativo, fazer discípulos de todas as nações. Mas, por que aparece só aqui, unicamente aqui, em Mateus 28, 19, as expressões batizando-as, isto é, as nações, os povos das nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque só Mateus fez esta, ou mencionou este imperativo, esta fórmula de batismo, cuja fórmula ela não foi seguida pelos apóstolos. Notem que em Atos 2:38, ali, quando houve aquela conversão em massa no dia do Pentecoste, pois
se converteram e foram batizadas quase 3.000 pessoas. E lembrem que o povo, ao ouvir a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, eles que perguntaram. Não foram os apóstolos que insistiram para que eles fossem batizados, mas eles que perguntaram para os apóstolos: varões, irmãos, o que a gente deve fazer? Então, a resposta claríssima do apóstolo Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados. Note, o questionamento é: por que será? Ou será que Jesus tinha dito, conforme Mateus 28:19, será que Jesus apresentou ali a fórmula de batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? E 40 dias após, ou 50 dias após, Pedro batizou diferente. Pedro desobedeceu a regra, a fórmula. Pedro e os demais discípulos, apóstolos, batizaram em nome de Jesus. Você vai notar em Atos, ou seja, na Bíblia toda, não existe um batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todos os batismos foram feitos em nome de Jesus. Leia Atos 8:12, onde registra aquela primeira viagem apostólica. Pedro e João desceram até Samaria, e diz o relato de Lucas que as pessoas estavam se convertendo, aconteciam curas, expulsão de demônios, sinais e maravilhas. E o povo estava sendo batizados em nome de Jesus. Só não eram batizados com o Espírito Santo. Note aí, novamente, o batismo em nome de Jesus. Lá em Cesareia, Pedro, na casa de Cornélio, ele estava pregando naquela casa de gentios. Cornélio e seus familiares. O Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizaram. O apóstolo Pedro disse: olha, a gente vai impedir que estes, como nós, no princípio, receberam o Espírito Santo, a gente vai impedir que eles sejam batizados? Pedro ordenou, Atos 10:48, Pedro ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus. Ainda existem outros exemplos, mas pelo tamanho, pelo tempo limitado do vídeo, a gente vai se manter apenas nestes. E a gente encerra repetindo a pergunta: por que Jesus mandou batizar? Ou será que Jesus mandou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? E os apóstolos não obedeceram. Eles eram tão obedientes
eles foram ensinados por Jesus com todo amor, com toda paciência. E agora, nesse quesito batismo, logo em relação ao batismo, eles não obedecem? Será que foi um ato de desobediência? Nos próximos vídeos veremos, aprenderemos a verdade sobre tudo isso. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.